título da lição desta semana será Suprema Lealdade a Cristo. Na verdade, nós vamos estudar sobre conselhos bíblicos na carta de Paulo aos Efésios, aos filhos, aos pais e àqueles que são empregados, ok? Então nós vamos ver algo aqui em Efésios 6, 1 a 9, que é o trecho que vamos estudar. Nós vamos ver algo de muito relevante, para a nossa sociedade atual. De que a Bíblia contém instruções e soluções para qualquer tipo de relacionamento humano disfuncional. Seja o relacionamento entre pais e filhos, seja o relacionamento entre filhos e pais, e seja o relacionamento entre patrões, empregados e vice-versa. Então a Bíblia pode sim e deve corrigir esses relacionamentos disfuncionais, porque a Bíblia apresenta as soluções de Deus para relacionamentos disfuncionais, em consequência, obviamente, do pecado. Pergunta de número 1 do nosso guia de estudos. Que conselho Paulo deu aos filhos e como fundamentou esse conselho no Antigo Testamento? Vamos ler então aqui Efésios, capítulo 6, versos 1 a 3. Você vai ver que ele dá aqui um conselho para os filhos obedecerem aos pais, e o fundamento deste conselho foi um dos 10 mandamentos. Ok? Vamos aqui analisar e eu vou explicar para você. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Aqui o apóstolo Paulo usa de uma forma bem visível, o decálogo para solidificar o seu argumento de que os filhos devem obedecer aos pais. Então, o uso por parte de Paulo do decálogo nos mostra, que mesmo ele tendo uma compreensão de que a lei não é um meio de salvação, ele também compreendia que a lei deve ser observada como um princípio de vida, como resultado da santificação pela qual o crente vai passando nesse processo diário de comunhão com Deus, né? Então Paulo defendia a justificação pela fé, mas ele não defendia a abolição da lei como um princípio de vida. Paulo sempre ensinou que a lei, o seu aspecto condenatório, sim, foi abolido na cruz. A lei não pode mais condenar, porque diz Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora, o fato de Deus abolir o aspecto condenatório da lei não significa que ele aboliu a lei como princípio de vida. Tanto que ele cita aqui o decálogo, o quinto mandamento, que diz para honrar pai e mãe, tá? Paulo então ensina aqui que os filhos devem obedecer aos pais e que o resultado da obediência aos pais é vida longa. Olha, é o primeiro mandamento com uma promessa, de que se a pessoa obedecer este mandamento, esta pessoa terá vida longa. Só que não é uma obediência cega, não é? Porque o que diz aqui o mandamento? No início do verso, a orientação de Paulo, na verdade, ó. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. O que isso significa? A partir do momento que um pai ou uma mãe dá a você uma orientação que seja contrária ao que o Senhor ensina, você e eu devemos obediência suprema ao Criador, ao Pai de todos, que é Deus. O único momento em que Deus autoriza um filho a desobedecer a um pai é quando um pai ou uma mãe querem levar este filho a desobedecer ao Pai Supremo, que é Deus. Então você percebe, a obediência aos pais é no Senhor. Fora disso, não. Porque Deus está acima de tudo e de todos. Então não é uma obediência cega. Então se você tem, por exemplo, pais cristãos, ou pais que não são cristãos, mas pais amáveis, pais de princípios, você deve obediência a eles, porque eles são os representantes de Deus na sua casa para prepararem você para esta vida e especialmente para a vida eterna. Então a obediência aos pais é de extrema importância para que as relações familiares sejam preservadas. E quando você obedece aos pais, você também evita muitos problemas,
porque os seus pais, os nossos pais, passaram por situações que nós passamos e vamos passar. Então eles têm uma experiência a mais a repartir conosco. E quando nós temos pais que, além da experiência, têm uma experiência com Deus, aí sim esses conselhos serão sempre extraordinários. O que que a Bíblia fala, por exemplo, de um filho ou de uma filha que não respeita os seus pais, que não obedece às boas orientações dos seus pais? Tem vários textos, tá? Especialmente no livro de Provérbios, mas eu quero ler aqui um para você que se encontra em Provérbios capítulo 15, versículo 20. O filho sábio alegra seu pai, mas o homem insensato despreza sua mãe. O que que esse texto está dizendo? Que o sábio, ele alegra, ele dá orgulho a bons pais, mas o burro, ele despreza, ok? Então aqui é uma poesia que tem um paralelismo. Na primeira linha fala que o sábio alegra o seu pai. Na segunda, o insensato, o seu burro, o sem juízo, ele despreza a sua mãe, os conselhos da sua mãe e por aí vai. Então, quer ser uma pessoa sábia e inteligente, dê atenção ao que os seus pais ensinam. E qual é a promessa do quinto mandamento? Vida longa. Deus promete vida longa para quem obedece aos pais. Existe uma exceção, né? Como eu falei antes, o mandamento diz obedecer aos pais no Senhor. Então, por exemplo, existem pais tolos, né, que se constituem numa exceção. Existe, por exemplo, pais abusadores, abusam sexualmente dos filhos. Isso não pode ser chamado de pai, isso é um bandido, ok? Então você não deve obediência a um canalha desse, né? Que quer ensinar você, por exemplo, a aceitar um abuso sexual. Tá? Então é só para você ter aqui uma ideia de que nós não obedecemos a pais que nos incentivam ao pecado e não obedecemos às tolices que estão em desacordo com a vontade soberana do Deus Criador. Então preste atenção nisso, porque isso aqui é de extrema importância, porque mostra que a ordem de Paulo para obedecer aos pais ela não é algo absoluto, porque tem que ser o quê? No Senhor, diz Efésios 6:1. Tá bom? Então esses são alguns conselhos para os filhos. Agora também há conselhos aqui para os pais, né, em Efésios 6. No versículo 4, temos um conselho muito precioso para os pais. E aqui você vai ver o porquê que Paulo, com a palavra de Deus, ele corrige essas relações disfuncionais na sociedade, especialmente na sociedade ali dos dias dele, não é? E diz assim, ó, verso 4 de Efésios 6. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Qual é? Aqui vem a questão 2, né? Compare Efésios 6:4 e Colossenses 3:21. Que motivação Colossenses 3:21 apresenta para se evitar irritar os filhos? Para não desanimá-los, tá? Quando você lê Colossenses 3:21, ali diz que nós não devemos desanimar nossos filhos. E por quê? Quando você irrita os seus filhos e os desanima, você afasta o seu coração do deles. E como consequência, você não vai poder ensinar com eficácia princípios e valores. Você entendeu? Então, qual é a orientação de Paulo? Não provoque o filho a ira. E aí, Colossenses 3:21, não desanime. Porque se você não fizer isso, se você não errar desta forma, o seu coração se aproxima do coração do seu filho. E aí você consegue transmitir para o coração dele, diríamos assim, princípios e valores. Esta orientação de Paulo é muito diferenciada pela época em que ele deu essa orientação. Naquela época, os pais tinham um total poder legal sobre os filhos que eram considerados uma propriedade. Então, o pai tinha direito, e a mãe até mesmo, de infringir uma punição violentíssima contra o filho. E em certos casos, poderia até matá-lo de pancada. E ele não teria maiores consequências na sociedade greco-romana, tá? Não é na cultura bíblia. A Bíblia não aprova isso, ok? Então o que que Paulo faz aqui? Ele remodela o relacionamento entre pais e filhos.
E aí, como que ele remodela esse relacionamento? Da mesma forma que um pai e uma mãe devem ser leais a Cristo, devem lealdade suprema a Cristo, é com base, na verdade, nesta lealdade suprema a Cristo que eles devem criar os filhos na admoestação e na disciplina do Senhor. Ok? Então veja, ser pai, ser mãe não é licença para ser perverso. Eu lembro-me de uma vez quando eu estava no centro de São Paulo, né? E um menininho, pequenininho, né? Ele resvalou e caiu próximo ali no cordão da calçada. E aquela mulher, que eu nem vou chamar de mãe, porque é uma bandida, só porque o menininho resvalou, ela deu um tapa muito forte na cara da criança. E eu chamei ela de bandida, né? E não me arrependo. Se eu pudesse ter parado o carro, eu ia até ela, pegava o documento dela para pegar o nome e ia denunciar ela para a polícia, mas eu não podia fazer isso porque eu estava no meio de um trânsito muito forte. Ok? Então uma pessoa dessa não merece ser chamada de mãe. Ou um homem que faz isso com uma criança, ele não merece ser chamado de pai. É gente canalha mesmo, né? E nós precisamos denunciar esse tipo de abuso. E eu quero aqui finalizar este tópico lendo para você algumas citações muito interessantes de Ellen White no livro Orientação da Criança, página 182. Preste atenção nisso aqui. Pais e mães, vocês devem representar no lar o caráter de Deus, porque realmente o primeiro contato que uma criança terá com Deus, com uma autoridade, será por seu meio. E se você atrapalhar a criança de compreender o caráter de Deus, ela vai levar uma imagem distorcida de Deus para a vida toda, né? Pode ser mudado? Pode, mas os resquícios ficam, né? Devem exigir obediência, não como uma tormenta de palavras, mas de modo calmo e amável. Porque a autoridade exercida sobre pressão não é autoridade, é tirania, né? Então, a autoridade não é algo que você impõe, é algo que você conquista. Por isso que ela fala aqui, ó, de modo calmo e amável, né? Sejam agradáveis no lar. Tem pais imaturos que acham que ser pais é toda hora dizer não. Lógico que tem não, tem que dizer não, né? Por trás de cada não de Deus, por exemplo, é uma bênção para nós. Agora, tem pais que não sabem falar boas palavras, eles não sabem ser agradáveis na forma de dizer o não, né? Imaturos. Reprimam toda a palavra que despertaria um temperamento não santificado. Pais, não irritem os seus filhos, é uma ordem divina, Efésios 6,4. E aí ela finaliza aqui nesse trecho, ó. Nenhuma permissão é dada na palavra de Deus para a severidade ou opressão paternas, nem para a desobediência dos filhos. A lei de Deus na vida do lar e no governo das nações flui de um coração de infinito amor. Eu quero lhe ajudar a você criar os seus filhos, né, na disciplina e admoestação do Senhor. Que convite que eu tenho para você. Eu deixei um link na descrição do vídeo. É um link em que eu vou dar informações da data da abertura de uma nova turma, tá? Que eu estou abrindo, né? De um curso meu chamado Cristão Teen. Era um curso que era chamado Adolescência Positiva. Eu mudei o nome, tá? Cristão Teen. Porque nele eu ensino 22 princípios de vida extraídos da palavra de Deus para você orientar tanto o seu filho na fase pré-adolescente quanto adolescente. E você sabe que ensinar um filho no contexto moral no qual se encontra a nossa sociedade é um grande desafio. Mas eu vou relançar, vou abrir, na verdade, uma nova turma para este curso. E se você tiver interesse, ok, em fazer parte do lançamento deste curso, eu vou dar uma aula, obviamente, depois eu gratuita, depois eu lanço, abro essa nova turma. Para mim vai ser uma honra ajudar você e aos seus filhos. O lançamento será em breve, ainda não tem uma data definida, mas será aí pelo mês de outubro, ok? No máximo. Mas eu estarei avisando neste grupo do WhatsApp. Então, vá ali, você vai ver em cima ali na descrição do vídeo, né? Por exemplo, lançamento, ou melhor, próxima turma do curso Cristão Teen. Você clica ali,
vai abrir uma página levando você até o WhatsApp, e aí você vai entrar no WhatsApp, no seu celular ou no seu computador, e você tem que baixar, abrir o WhatsApp, na verdade, no seu navegador, e ali você aceita, clica para aceitar participar do grupo. Quem estiver ali no grupo, eu vou passar as informações do lançamento e, obviamente, uma condição especial para quem fizer parte deste grupo depois, tá bom? Vai ser uma honra para mim ajudar você, tá bom? Seguindo aqui, vamos para a questão número 3 do nosso guia de estudos. Como você resumiria os conselhos bíblicos aos escravos e aos senhores de escravos? Por que no início da lição eu falei que Paulo deu orientações para empregados ao invés de orientações para escravos? Porque as orientações que Paulo dá no contexto greco-romano em que existia a escravidão, são orientações que se aplicam às pessoas de hoje que trabalham como funcionárias e se aplicam também àqueles que são os líderes. Ou seja, Efésios ensina como que os liderados devem tratar os seus chefes e como que os seus líderes ou chefes devem tratar os seus subordinados, tá? Veja, aqui só para contextualizar um pouco mais, a escravidão no mundo greco-romano, né, existia. Então era um problema social, e não só no mundo greco-romano, em outras regiões do mundo, no Oriente Próximo também existia, tá? A escravidão. A escravidão, ela era em alguns aspectos diferentes, e também, obviamente, o princípio é o mesmo, diríamos assim. Mas, por exemplo, quando o indivíduo era um escravo urbano, tá? Ele ainda tinha mais possibilidade de adquirir uma educação por parte da pessoa que detinha o poder sobre ela, né? Então essa pessoa poderia até trabalhar como arquiteto, médico, filósofo, tá? No caso de um escravo rural, aí a situação era mais difícil ainda, tá? Ele era totalmente sujeito, assim como o urbano também, mas o rural trabalhava muito mais pesado. E o detalhe é que eles eram sujeitos a um poder quase limitado do senhor deles, porque eles eram propriedade. Então, se o indivíduo espancasse, batesse nele, dependendo da cultura, ele não teria punição, porque o escravo era uma propriedade dele, tá? Só que Paulo não concordava com isso, a Bíblia não concorda com isso. Então, quando alguém diz que a Bíblia é a favor da escravatura, é uma pessoa que demonstra uma extrema ignorância. O que a Bíblia faz é registrar o problema da época e aí apresenta a solução de Deus para resolver esse problema. Então é isso que a Bíblia faz. E aí o que acontece? Paulo, olha que interessante, Paulo não abordou essa questão como um revolucionário, né? Ele abordou essa questão como um pastor. Por quê? Ele sabia que nós estamos num conflito cósmico entre o bem e o mal. Revolucionar uma sociedade de forma violenta nunca foi o propósito de Deus e nunca adiantou. Você sabe que quando tentaram fazer isso nas várias vezes, problema, né? O ser humano, quando tem poder infinito sobre outros, digamos assim, ele age com tirania, tá? Então Paulo ele agiu aqui como um pastor. Já que tem um problema, não adianta nós criarmos aí um movimento revolucionário, quebrarmos tudo, porque aí o cristão está sendo um anarquista. Em nome de Deus, ele vai transgredir a lei? Uma coisa absurda. Romanos 13, 1 a 8, não, 1 a 7 não dá margem para o cristão ser um anarquista, né? Então Paulo aborda a questão como um pastor. E ele dá conselhos individuais para transformar as pessoas individualmente. Por quê? Porque é por meio de uma transformação individual que nós vamos levar para a sociedade uma transformação maior, né, coletiva. Então a verdadeira revolução não é a pregada por Karl Marx, né? A verdadeira revolução é a revolução do coração, é a conversão, é o novo nascimento, né? Ensinado, por exemplo, em João 3. E quando um crente nasce de novo e tem o seu lar transformado, isso vai refletir numa transformação social. Quem tenta fazer uma revolução de uma outra forma que não esta, ele está sendo simplesmente um idiota útil.
útil para uma elite se manter no poder, não é? Mas está sendo, infelizmente, uma pessoa idiotizada. Tá? Então nós não agimos desta forma. O que Paulo faz aqui? Ele vai ensinar em Efésios 6, 5 a 9, novas maneiras de o dono de escravos tratar esse escravo. E desse escravo tratar o seu senhor. Já que Paulo não pode meter o pé na porta e acabar com esse problema social, então vamos corrigir, especialmente lá na raiz na origem da correção, que é o coração do indivíduo, de forma individual, para que ele leve essa transformação social. Aí sim é a verdadeira transformação, é a verdadeira mudança. E aí, olha que interessante essa citação aqui de um comentário que diz assim que a criação de uma nova comunhão entre irmãos, Paulo fez isso. Ele criou uma nova comunhão entre irmãos com base na adoção como filho de Deus. Então, se tanto o dono de escravos era filho de Deus quanto o escravo, isso significa que, na verdade, a relação deles não deveria ser de opressão, mas de irmãos, porque fazem parte da mesma família. E aí, Scott McKnight, né, continua dizendo o seguinte: a revolução social deveria ocorrer na igreja e na família. E esta revolução social não joga uns contra os outros. Não ensina a existência de oprimidos e opressores simplesmente. Lógico que existe, mas não foca nisso. O foco não é jogar oprimidos contra opressores ou opressores contra oprimidos. O foco é revolucionar o coração por meio da doutrina da salvação em Cristo e revolucionar como consequência a sociedade por meio de uma transformação efetuada na igreja e na família. Então eu vou dizer uma coisa para você: se você é um cristão adepto ao marxismo, eu tenho que dizer, você é a pessoa das mais incoerentes do mundo, tá? E eu digo isso com respeito, porque eu quero o seu bem. Eu quero que você viva um cristianismo verdadeiro e não um cristianismo aí mesclado com ideologias humanas que não levam a nada, só levaram miséria e destruição para a humanidade, em todos os aspectos, tá bom? E aí, agora com todas essas orientações aqui, eu só quero de forma breve passar para você as orientações. Quando você ler Efésios 6, 5 a 9, você vai ver orientações para os servos e orientações para os senhores. Vamos aplicar a nossa realidade após essa contextualização. Orientações para os empregados, para os liderados e orientações para os líderes, tá bom? Os donos de empresa. Então, para os servos, você encontra as seguintes orientações. Paulo ensina você a ter compromisso com o seu trabalho, respeito para com o seu superior. Ele ensina também você a fazer um trabalho com dedicação, e ele fala ali, ó, como ao Senhor e não para os homens. Olha que interessante. Olha como Paulo muda. Quando você se sentir desanimado por fazer o seu melhor, lembre-se, não, eu vou fazer para Deus. Aí você tem uma motivação muito maior para fazer o que é certo. Depois ele também ensina boa vontade. Você tem que fazer as coisas de boa vontade, ou pelo menos demonstrar, até você reprogramar a sua mente para aprender a fazer as coisas de boa vontade. Então são orientações aos liderados. E as orientações aos líderes, aqui em Efésios 6, 5 a 9. Primeiro, não ameace os seus liderados, respeite, tá? Um cristão que tem uma empresa, que é um líder, ele não pode agir com base em ameaças. Se ele age com base nisso, ele não é ainda convertido. Ok? Não é convertido, tá? Basta você ler, por exemplo, aqui o verso 9, ó. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles. Ou seja, assim como eles têm que respeitar, assim como o seu funcionário tem que lhe respeitar, você tem que respeitar o seu funcionário. Isso é uma coisa tão óbvia, não é? Deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus. E para com ele não há acepção de pessoas. Então o fato de existirem funções diferentes não afeta em nada a essência da natureza humana. Todos são imagem e semelhança de Deus. Então Paulo está dizendo, ó, deixa de lado a ameaça. Você que é um líder e não é um liderado, obviamente, deixa de lado a ameaça. Se você não deixar isso, você não é um convertido. E Deus vai cobrar de você, porque Deus não faz acepção de pessoas.
E ele se ofende com a forma como você trata o seu liderado. Então, pensa bem no que você está fazendo, ou no que você fez até o momento. Agora é o momento de você mudar. Você não está assistindo esse vídeo por acaso. É a sua oportunidade de mudar, de ter uma relação diferente com aqueles que você lidera. Se você não aproveitar a oportunidade de Deus, a médio, curto ou talvez nem seja mais a longo prazo, ele vai punir você. Até com o propósito de te salvar, mas vai te punir, tá? E outra orientação aos senhores e lembrar-se, não é, de que todos são iguais perante Deus. Então nós só temos diferentes funções, mas a essência é a mesma. O nosso valor está duas bases principais. Termos sido criados à imagem e semelhança de Deus, Gênesis 1, 26 e 27, e termos sido comprados de volta pela cruz de Cristo, 1 Coríntios 6, 19 e 20, tá bom? Aqui na questão número 4, não tem necessidade, não é, dessa questão aqui número 4, no guia de estudos, ó, nas instruções aos escravos cristãos, o que foi requerido deles. Já mencionamos anteriormente, então seria encher linguiça aqui, tá? Na parte de quinta, também essa questão número 5 é encher linguiça, né? Porque já vimos isso no tópico anterior. O que eu gostaria aqui de acrescentar para finalizar na nossa lição, e aí eu vou encerrar agora, é o texto de Colossenses 3, 24 e 25. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisso não há acepção de pessoas. E aí vem o capítulo 4, 1, né? Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Que conselhos finais espetaculares, né? Aqui você pode ler depois dos versos 18 ao 25, porque aqui também tem conselhos para maridos, pais, mães, filhos, e depois vem esses conselhos para servos, né? Aqui diz que tudo quanto fizermos devemos fazer de coração como para o Senhor, cientes de que mesmo que um ser humano não valorize o nosso trabalho como deveria, o Senhor vai nos valorizar. Mas isso não é uma coisa passiva, tá? O fato de Deus valorizar e recompensar você pelo melhor trabalho não significa que você tenha que aguentar ficar trabalhando numa empresa que não valoriza você. Então, olha a recomendação que eu dou para você: prepare uma estrutura, não é? E saia desta empresa. Não vale a pena você ficar trabalhando por alguém que não reconhece o seu trabalho, ok? Deus vai lhe recompensar, só que você também precisa agir. E este agir de acordo com a Bíblia não é brigar, não é desrespeitar, é seguir um outro caminho, um outro rumo. E aí no capítulo ali que eu li agora, 4 de Colossenses, para você que é um líder, né? Diz assim, ó, lembre-se, né, que o mesmo Deus nos céus que julga você e que lhe ama e que também intercede por você, no caso a pessoa de Cristo, é o Deus que o ama, que julga e intercede também pelo seu liderado. Então presta atenção, Paulo está dizendo assim. Você que é pai, preste atenção. O mesmo Criador seu é o Criador do seu filho. Filho, preste atenção. O mesmo Criador seu é o Criador do seu pai. Em resumo, nas nossas relações interpessoais, precisamos usar sempre o princípio de Mateus 7, verso 2. Porque, de acordo com Jesus, este princípio resume toda a Bíblia. Mateus capítulo 7, verso 12 diz assim: Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Porque esta é a lei e os profetas. A melhor forma de corrigirmos relacionamentos disfuncionais é com a ajuda da palavra de Deus. Além de ajuda psicoterápica, é óbvio. A terapia tem o seu lugar muito importante. Mas a melhor ajuda é a palavra de Deus. E a melhor forma de corrigirmos relacionamentos e relações disfuncionais da nossa sociedade é seguirmos este princípio áureo aqui, a chamada regra áurea de Jesus. Eu devo fazer aos outros
aquilo que eu gostaria que eles fizessem a mim. Como consequência, eu não farei aos outros aquilo que eu não gostaria que eles fizessem a mim. Então, pensa nisso e com certeza, com a ajuda da Bíblia, você vai mudar radicalmente os seus relacionamentos interpessoais. Obrigado por você ter me acompanhado. Se você ainda não me segue, não deixe de me seguir aqui no YouTube, no Instagram, Facebook, em todas as redes sociais, né? Siga-me para você receber mais conteúdos como este. Compartilhe também com seus amigos. Muitas pessoas precisam deste conteúdo. E Deus quer usar você como missionário online. Você vai compartilhar aquilo que é bom para que as pessoas também recebam transformação. Lembra-se de ir na descrição se você tem filhos ou pretende ter, mas especialmente se você tem filhos, né? Vá na descrição, participe do grupo do próximo lançamento, da abertura da nova turma do curso Cristão Team. Um curso muito interessante, tá? Um curso com base na Bíblia, não tem nada de orientações Nutelas, coisinhas básicas, não. São 22 princípios bíblicos transformadores para ajudar você na nobre missão de preparar o seu filho para ser um cidadão deste mundo e um cidadão do reino dos céus também. Tá bom? Obrigado por sua companhia, que Deus te guarde, tenha um feliz sábado, um ótimo final de semana e que na semana que se iniciar a graça de Deus seja sentida em sua vida em todos os momentos.